dando essa introdução, algumas pessoas perguntam assim, pastor, você faz muito marketing? Não. Eu uso essa introdução porque eu edito depois desse vídeo. Então, eu começo a editar o vídeo a partir dessa introdução que eu dou. Eu entendo que o corte aí, né, tudo coisa técnica assim, mas... Bom, vamos lá. Então, seja bem-vindo à nossa escola de teologia, ao nosso curso de teologia. Hoje, na nossa matéria de angiologia, estamos na aula, vamos entrar na aula de número 4. A irmã Maria Antônia também está chegando com a gente, chegou, glória a Deus. Então, estamos entrando hoje na aula de número 4 de angiologia. Hoje, uma aula bem interessante, eu sempre falo isso, né? Mas uma aula bem interessante, eu tenho certeza que tem muito a acrescentar na vida dos irmãos. Nós vamos estar tratando, sim, questão de angiologia, porém, nós vamos estar comentando um pouco a respeito daquilo que acontece no mundo espiritual, né? Mundo físico, mundo espiritual, né? Lembra que nós comentamos lá um pouco a respeito de teofania? Vou pedir para a minha produção aqui pegar um copo d'água para mim. Nós comentamos aqui um pouco já a respeito de teofania, né? Aquilo que é de Deus se materializando, né? Mas também, daqui a pouco o Paulo Vitor vai estar chegando para me ajudar também. Só lembrando também, querido, que entrou uma propaganda aqui. Pronto. Só lembrando também que quando a gente fala de teofania, é o físico, o espiritual se materializando. Mas também há algo assim muito, muito interessante que muitas pessoas, Deus abençoe, que muitas pessoas, às vezes, elas desconhecem. Tá? Às vezes elas desconhecem e às vezes podem estar lutando, né, de uma forma errada ou lutando contra o inimigo errado. Tá? Então nós vamos falar sobre isso. Nós comentamos um pouco a respeito disso em Batalha Espiritual, porque entra nessa questão de angiologia, de anjo também, mas hoje nós vamos comentar um pouco sobre isso. Tá? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de angiologia, né? E então, os irmãos que participam conosco, eles já estão com a apostila com eles, né? Já estão com a apostila com eles. Então, se eu for falar ali 100% da apostila, daquilo que os irmãos estão com ela, porque os irmãos já leram a apostila, né? Os irmãos já se familiarizaram com a apostila, né? Então, para eles é algo assim simples, porque eles já estão aí adiantados na matéria, né? Mas eu só vou entrar em um trecho aqui da minha apostila. Daqui a pouco eu vou entrar num assunto ali no mundo espiritual e mundo físico que você vai passar a entender muitas coisas depois que a gente conversar sobre isso, tá? Então, eu quero falar aqui um pouco a respeito da luta entre anjos e demônios. Aquilo que está escrito em Apocalipse 12, versículos do 7 ao 10. Lembrando que nós já comentamos sobre isso, sobre o fato de muitas pessoas comentarem, né, a respeito de anjo bom, anjo mau, e eles têm ali um senso, né? Eles têm ali uma ética, eles têm uma postura, eles têm ali um livre-arbítrio, né? E lembrando que quando aconteceu aquela rebelião no céu, né? Lembrando que os próprios anjos, eles entraram em confronto. Alguns estudiosos, eles comentam a respeito da espada do Espírito, aquela coisa toda, e ali o combate na palavra. Porém, assim como foi, por exemplo, com Jesus, lá no Monte da Tentação, o combate ali entre ele e Satanás foi na palavra. Ali está escrito para trás de mim, e teve que sair fora, né? Então, alguns estudiosos comentam a respeito dessa possibilidade, mas não é o que a Bíblia nos deixa assim certo, né? Porque lá, em Mateus capítulo 4, quando fala a respeito de Jesus e Satanás, é muito claro. Eles sempre dizem assim, está escrito, o outro também está escrito. Então você vê ali aquela questão de palavra, né? E sabemos que o mundo espiritual nós vencemos pela palavra. Mas aqui foi algo assim diferente. Olha a expressão que é utilizada quando acontece esse movimento todo. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, a princípio, diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, né? Ou seja, Miguel ali, aquele guardião de Deus, né, também ali, do trono de Deus, também defendendo ali aquilo que é justo, né, aquilo que é da parte de Deus, né? E porque Satanás queria se assentar no trono de Deus, então você percebe que Deus ele nem entra na história, essa questão. Você não vê a atuação de Jesus ali diretamente na história do Espírito Santo, não. Então você vê que
Alguém se rebela e o outro fala, não, aqui não. Né? Aqui Deus é o comandante aqui, pronto. Né? E aí foi até interessante. Mas olha só, continua escrito assim. Mas esses não foram suficientemente fortes. Assim perderam o seu lugar no céu. O dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Quando ele fala a respeito dessa antiga serpente, ele diz a respeito do que está escrito lá no livro de Gênesis, aquela que enganou Eva, tá bom? Que estava incorporado, enganou Eva. Ele usa essa expressão, mas para se referir a Satanás, tá? Continua dizendo assim: ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Agora eu vou ler para você aqui em Judas capítulo 1. Judas só tem um capítulo, né? Judas, versículo 9, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, aqui sim a gente vê a questão da palavra, né? E Satanás sendo repreendido pelo arcanjo Miguel, mas lá em cima, no primeiro versículo, no versículo 7 do capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos literalmente, né, a expressão lutaram contra o dragão. Então, já se tem ali uma outra visão. O que eu quero passar para você nessa hora, na defesa do trono de Deus. Exatamente, Maria, na defesa do trono de Deus. Então, o que eu quero passar para você nessa hora, e que eu gostaria que você realmente captasse nessa mensagem, que você captasse, qual é? A Iraci está conosco também, Vera está conosco também. Deus abençoe suas vidas, tá bom? Em nome de Jesus, um abraço para vocês, tá? Então, o que eu gostaria de estar passando para você nessa noite, e eu gostaria que você pudesse acompanhar, você sabe o seu ministério, por onde você for, realmente eu gostaria que isso te acompanhasse. Porque Jesus, ele nos deu autoridade no mundo espiritual, né? Jesus deu ou não deu autoridade no mundo espiritual? Sim, né? Jesus deu. Porque a questão do tempo em que Jesus veio, que ele pisou sobre a terra, foi que, deixa eu te transportar para a história, os judeus estavam sendo oprimidos pelos romanos, né? E eles imaginavam que Jesus viria para os livrar da opressão física, né? E Jesus veio, em Mateus capítulo 11, versículo 28, dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas lá no finalzinho ele diz: eu darei descanso para a vossa alma. Então você percebe que ele não está falando de algo diretamente físico, embora uma coisa esteja ligada à outra, mas você percebe que ele está falando de algo sobrenatural, de algo espiritual, né? É bem curioso essas coisas. Porque muitas pessoas às vezes comentam exatamente disso, elas misturam o mundo físico com o mundo espiritual, embora tenha uma certa ligação, e é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite, porque o mundo espiritual, ele está diretamente ligado ao mundo físico. Primeiro Deus criou os céus, lembra que eu sempre comento sobre isso, né? O cuidado assim, ao ler a Bíblia, né? Detalhes, aqueles passos que nós precisamos dar para não tropeçar nas palavras de Deus, né? Mas enfim, no princípio Deus criou os céus, ou seja, o mundo espiritual. Aqui ele está falando de prioridade. No princípio, lá no começo. Ele poderia dizer: Deus criou a terra primeiro. Mas não. Tudo que Deus vai fazer, primeiro ele cria, ele forma no mundo espiritual. Deixa eu ligar uma coisa aqui com você. Ele criou os céus, depois ele criou a terra. Primeiro ele projetou o homem, macho e fêmea. Deus os criou, depois lá na frente ele colocou a mão no pó da terra e depois tirou a costela do homem para fazer a mulher. Primeiro o mundo espiritual, depois o mundo físico. Se você parar para você analisar agora, no nosso tempo, eu vou passear pela Bíblia toda, eu vou lá para João capítulo 14. Se você parar para você analisar agora, exatamente agora, só para você ter ideia, já volto aqui na história, tá, no nosso assunto. Jesus disse preparar um lugar para nós no mundo espiritual. Ele disse, João capítulo 14. Depois que ele for preparar, ele vai voltar, buscar nós, para onde nós estivermos, para onde ele estiver, nós estejamos também. Mas você percebe que ele fez no mundo espiritual, vai fazer no mundo espiritual, para depois chamar nós para isso? Os físicos para participar dessa coisa toda, dessa questão toda? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o corpo dele não, mas a alma estaria no paraíso com ele. Então você percebe que primeiro ele trata do mundo, né, no mundo espiritual.
Depois entra essa questão de lado físico. Eu vou continuar lendo para você. Então, no princípio, criou Deus os céus, né? Mundo espiritual. Depois, Deus criou a terra, mundo físico, tá? Mundo físico. E por isso que muitas vezes, muitas pessoas, elas acabam, eu sempre digo isso, né? Às vezes a pessoa ela luta uma vida inteira e às vezes ela não vence na luta que ela peleja. Primeira coisa, porque ela não busca ali dos céus. Nós comentamos que nós temos anjos trabalhando ao nosso favor, nós lemos lá no livro de Apocalipse, tá bom? Lá no capítulo 22 de Apocalipse, anjos trabalhando ao nosso favor, anjos à nossa disposição, para que através desses seres espirituais nós possamos vencer no mundo espiritual também, tá? Então, olha só. Então, muitas pessoas vivem a vida inteira tentando lutar com a força do braço. Por que que lá no livro do profeta Jeremias, por exemplo, diz que é maldito aquele que confia na força do próprio braço? Porque a luta não é luta física, simplesmente. Hoje, por exemplo, um cidadão, né, brasileiro, na sua luta, né, de boxe, ganhou uma medalha de bronze e tal. Mas a luta dele, aquela, é mundo, né? É mundo, simplesmente. Né? Não se fala nada de Deus, é simplesmente um mundo, né? Embora ele tenha que ter uma preparação, isso vem lá de dentro, mas aqui quando nós falamos a respeito disso, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, tá? Os seres espirituais, eles interferem totalmente nas nossas vidas, tá bom? Olha, Efésios capítulo de número 6, versículos 12 e 13, é uma passagem clássica que fala muito a respeito desse assunto. Efésios capítulo de número 6, versículos 12 e 13. Pastor, mas não vai fugir dessa questão de angiologia, pastor? Não vai fugir do contexto? Não. É justamente sobre isso que ele está falando aqui, olha só. Se você puder abrir, tudo bem, se não tem problema. Eu vou ler para você já, tá? Só vou fazer essa leitura e já vou lá para minha página para ver se tem algum comentário, para ver se tem alguma pergunta lá, você fica à vontade, tá bom? Mas diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, ou não é contra a carne, nem contra o sangue. Porque eu estou lendo aqui na versão NVI. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, olha só, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, tá? Então você percebe onde a nossa luta é, onde a nossa luta acontece e com quem ela é diretamente ligada, né? E por isso, vistam-se, e é por isso que nós não podemos lutar com a força do nosso braço. Daqui a pouquinho a gente vai ver a história de um homem tentando lutar força, a luta espiritual com a força do braço. Você vai ver o que Jesus falou para ele. Deixa eu ler aqui para você o versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, diz assim: pois vistam-se de toda a armadura de Deus. Se vestir do quê? De revólver, de calibre 12, de espada manual, de espada física. Do quê? Negativo. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E olha só, depois que resistir no dia mau, olha só, essa expressão aqui, olha só, esse E é uma palavra que interliga uma coisa com a outra. Vencer no dia mau e permanecer. Então, está interligando. Depois que você vencer no dia mau, aí, então, permanecer inabaláveis. Então, somente depois que o cidadão venceu o dia mau, ele vai se fortalecer, vai se estruturar, porque ele venceu a batalha, está experiente, ele está ali todo capacitado, aí ele vai se tornar inabalável, né? Depois de terem feito tudo isso, né? Aí vem essa coisa de permanecer firme. Então você percebe que a nossa luta, nós até cantamos aqui um cântico, né? Nossa luta, na verdade, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Exatamente. Esse versículo fala bem sobre esse assunto aí, tá? Então agora algumas pessoas podem comentar assim, mas e os anjos, onde eles estão? Exatamente nessa organização. Lembra quando nós comentamos a respeito de principado, a respeito de potestade, a respeito de dominadores? Lembra? Espíritos que agem em áreas específicas assim nesse mundo, né? Nessa vida, né? Nas pessoas, em lugares, em bairros, né? Em regiões. Exatamente dessa forma.
Então, quando se fala assim a respeito de contra poderes e autoridades dominadores desse mundo das trevas, está falando justamente sobre esses anjos do mal. Que eles, depois de terem caído, né, eles não puderam tomar o trono de Deus, então eles estão tentando tomar um trono que foi prometido para nós agora. Não consegui tomar o trono de Deus, então vou pelo menos impedir com que o ser humano assuma o trono na glória, porque Jesus falou, aquele que vencer vai se assentar no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Então, ele quer justamente isso, ele não conseguiu o trono lá em cima, mas ele quer tentar impedir as pessoas de vencer e de se assentar nesse trono. Então, ele está falando justamente isso, ou seja, como quem diz assim, de uma forma ou de outra, esse trono eu vou ter parte nele, ou eu vou... Tanto que se você vê lá a luta sobre Gog e Magog, luta lá no finalzinho dos tempos, no vale de Josafá, você vai ver que ele vai juntar um povo ainda para guerrear contra Deus. Pastor, como que é isso? Não vou explicar hoje para você não. Nós vamos ter a nossa matéria de escatologia, é a última matéria desse curso aqui, daí a gente vai estar passando para você, tá? Embora nós já estejamos falando na nossa escola bíblica todo domingo de manhã sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Então, pega a carona lá, todo domingo, 9 horas, a gente está ministrando aí sobre escatologia. Mas, no final desse curso, é a última matéria do curso, né? A gente vai estar falando sobre isso. Mas, ou seja, então nós entendemos, querido, que os anjos, eles estão justamente aí, poderes, principados, né? Potestades, dominadores, eu sempre falo nos domingos, né? Espírito familiar, espírito tenta levar ali a incompatibilidade, né? Entre o casal, né? Tentar jogar ali um contra o outro, naquelas diferenças que nunca se acertam, né? Então, existem espíritos que eles são enviados por pessoas ali através de trabalhos feitos em encruzilhadas, em cachoeiras, em matas virgens, aqueles negócios que nós já falamos sobre isso também, em um cursinho que a gente tem sobre batalha espiritual aqui também. Mas são espíritos, são anjos do mal, né? As pessoas falam assim, são demônios. Sim, demônios sim, claro, se tornaram nisso. Mas são anjos do mal, anjos que estão ali dispostos a fazer o mal, e não tem piedade. A função deles é realmente matar, roubar e destruir. Deixa eu ver se tem alguém comigo aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma coisa. Pastora Vera Lúcia está aqui com a gente. Ana Paula está aqui também ao vivo com a gente, né? Paulo Vitor também está por aqui com a gente. Então, a nossa classe está aqui, em casa mesmo, né? Nossa sala de aula está formada aqui em casa mesmo. Bom, então eu acredito que se você tiver alguma pergunta, alguma questão, tá bom? Pode ir colocando aí, depois a gente vai conversar sobre esse assunto, tá bom? Então, querido, deixa eu trazer aqui de volta para você. Olha só, então, aqui eu vou te mostrar a respeito de alguém que está tentando lutar a luta espiritual com a força do braço, tá? Aquelas pessoas que diziam assim, a minha educação depende da tua. Força do braço. Eu sei que às vezes no calor, né, da situação, muitas vezes isso acaba, assim, infelizmente acontecendo, mas é força do braço. É força do braço, né? Não dá nem para comentar, é força do braço, né? Olha só, eu vou ler para você aqui o que está escrito. Eu ia ler em Mateus, né? Eu ia ler em Mateus aqui sobre esse assunto, mas eu vou ler para você o que está escrito em João, porque em João ele fala de uma maneira mais declarada, de uma maneira mais exposta, tá? João capítulo de número 18, versículo de número 1. Se você puder ler, tudo bem. Se você não puder ler, não tem problema, fica em paz, tá? João capítulo 18, Evangelho de João, né? Capítulo 18, a partir do versículo 1. Eu vou mostrar para você uma história onde o cidadão não entendeu exatamente aquilo que estava acontecendo, e ele rapidinho regaçou as mangas e partiu para cima e achou que a luta era aquela, né? Por que ele achou que a luta era aquela? Nós temos, como eu já comentei, nós temos um curso aqui bem completo sobre batalha espiritual, batalha na igreja, batalha na família, batalha no ciclo de amizade, batalhas, enfim, bem completo aqui, um curso de batalha espiritual. Eu tenho nos meus canais aqui. Mas, olha só, por que a pessoa ela diz isso? Porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela não está entendendo. Então, eu vou ler para você, versículo 1 do capítulo 18 de João. Tendo terminado, via um olival, onde entrou com eles, né, a plantação de oliveira, né, onde entrou com eles, ora, Judas, o traidor,
conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos, né, para orar, para ministrar eles. Então Judas foi para o olival, né, para a plantação ali de oliveiras, Monte das Oliveiras, né, alguns conhecem mais como Monte das Oliveiras, né, João usa a expressão olival, e levaram consigo ali um destacamento de soldados, ou seja, vários soldados consigo, né, alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes, ou seja, os fariseus levando ali tochas e lanternas e armas para prender Jesus. Então aqui, ó, primeira coisa, os caras não estão entendendo exatamente aquilo que está acontecendo. Embora, claro, há uma profecia liberada sobre eles, de que os olhos deles seriam escurecidos, seriam fechados, né? E os ouvidos deles seriam tapados, para que eles não vissem, para que eles não ouvissem. Isaías também fala a respeito desse assunto. Mas a questão é porque senão eles jamais iriam crucificar Jesus. Como é que vai crucificar alguém justo, alguém santo, alguém perfeito? Jamais isso iria acontecer. Então, só para você ter ideia, Pilatos, quando começou a ter noção disso, de que Jesus era justo, ele quase falou, eu não vou crucificar esse homem, eu vou guardar ele para mim. E depois do sonho que a esposa de Pilatos teve, aí complicou mais ainda. Aí Pilatos falou, rapaz, se vocês quiserem crucificar, vocês crucificam, eu não vou fazer isso, né? Mas enfim, então quem crucificou ali, Pilatos, ele recuou na sua autoridade, o povo praticamente assumiu aquilo. Mas olha só, então, mas eles aqui não entenderam exatamente aquilo que estava acontecendo, porque eles foram com armas, eles foram com lanternas, foram com armas, diz a Bíblia. Um dos evangelistas usa a expressão porretes. Porrete, pega os porretes de madeira para bater no cidadão, sabe? Então eles levaram exatamente essas coisas e deram murros, deram socos, pontapés em Jesus. Ele foi espancado e humilhado. Então aqui eles levando essas armas aí, ou seja, por que se leva armas no mundo físico? Para lutar contra alguém que está ali no mundo físico tentando nos enfrentar, não é isso? Mas essa luta não era no mundo físico. Então Jesus, sabendo de tudo, olha só, Jesus, o que aconteceu com ele? Ele já estava sabendo de tudo. É a questão do fato de Jesus estar na condição de Deus, né? Ele não venceu como Deus, venceu como homem, sentindo dores e tudo mais. Mas ele sabia aquilo que tinha no coração das pessoas. Então Jesus, sabendo de tudo, ou tudo que lhe iria acontecer, saiu, e também, é claro, as profecias já falavam sobre isso, né? Então Jesus saiu e perguntou, a quem vocês estão procurando? Olha a pergunta de Jesus. Olha a pergunta de Jesus. E eles disseram assim, a Jesus de Nazaré, ou seja, eles estão falando ali de alguém do mundo físico, né? Mas olha só, a Jesus de Nazaré, eles disseram. Responderam eles. E Jesus então falou assim, ó, sou eu. Esse sou eu, para você ter ideia, a escrita dele é bem lá. Você lembra quando Moisés, lá no deserto, quando Moisés disse assim, Senhor, se o faraó, ou se me perguntarem quem que me mandou, quem que eu digo que me mandou aqui para falar contigo, contigo, faraó? Né? Deus falou assim para ele, diga que o eu sou te enviou. Essa é a mesma expressão. Diga que o eu sou te enviou. Então aqui ele já estava se colocando na qualidade de Deus, né? de igual a Deus, a expressão da autoridade de Deus. Olha só, então ele disse assim, olha, digam que sou eu. Ele disse, vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles, né? E quando Jesus disse isso, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Não, me explica uma coisa. Tinha ali soldados, eu creio que a elite dos soldados romanos estavam ali, né? A elite da infantaria, porque eles iam... A missão, eu creio, que uma das missões mais importantes que eles iriam realizar, né? Porque iam prender aquele que estava ali revolucionando as pessoas, né? A perturbação dos sacerdotes, eu creio que era Jesus Cristo, era a pedra no sapato dos sacerdotes, era Jesus, porque Jesus estava ali para falar a verdade, e eles não estavam querendo ouvir. Mas enfim, olhando para cá, então eles recuaram, ou seja, e caíram por terra, diante da autoridade de Jesus. Mas a luta não era física. E por que eles caíram? Porque Jesus já estava se preparando lá, no momento de oração, para uma batalha espiritual que ele iria passar. Ou seja, então Jesus já havia conquistado a batalha lá. Então nós entendemos que todas as nossas vitórias, nós falamos constantemente sobre isso, todas as nossas vitórias, antes de nós vencermos elas no mundo espírito, no mundo físico,
nós precisamos vencer elas no mundo espiritual. É por isso que o Senhor, ele pede para que nós venhamos a buscar realmente Ele todo o coração, e ali que os anjos do Senhor sempre acampam ao nosso redor. Mas por que anjos do Senhor acampam ao nosso redor? Porque a batalha é espiritual. Porque o inimigo fica bramando o tempo todo, rugindo, buscando a quem possa tragar. Exatamente aqui, dessa forma. Então, na autoridade, o Senhor Jesus disse, sou eu. Né? Eles não suportaram a autoridade, o poder da palavra de Jesus. Novamente, lhes perguntou. Olha Jesus tentando ele de novo. Novamente, mais uma vez, Jesus perguntou, como se não bastasse a primeira. A quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Irmãos, já levou um tapa da face, né? Poxa, estou querendo levar outro. Falaram da mesma forma. Ah, é a Jesus de Nazaré que estamos procurando. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão procurando, deixem ir embora, esses homens, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que lhes dissera, né? Não perdi nenhum desses aqui que estão aqui comigo. Isso aconteceu por 2 vezes. Na terceira vez, aí então, vou abreviar aqui para você, resumir para você. Na terceira vez, aí Jesus se entregou realmente, porque senão eles estariam caindo até hoje. Então, eu vou estar aqui, olha só. Simão Pedro, olha aqui, outra situação nessa passagem, outra situação. Simão Pedro, que trazia uma espada, ele tira. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei por que o camarada levava uma espada, sendo que ele estava lá para ganhar almas, meu. Ou seja, eles estavam no momento de oração, né? E Pedro com uma espada, com uma arma ali, né? Que era muito utilizada na época, né? Ou seja, Pedro com uma espada, é como se o camarada tivesse vindo para a igreja armado. Assim, entendeu? Porque eles saíram do momento de comunhão entre eles e Jesus, e ele estava armado, estava do jeitão dele. Então, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou a espada, né? E o servo do sumo sacerdote, ele decepou-lhe a orelha direita. Ou seja, o cara arrancou, a hora que ele percebeu a situação, né, que o caldo ia começar a engrossar, como diz o paranaense, ele catou a espada, arrancou a espada e, né? E não pensou 2 vezes, não pediu conselho de ninguém, não pensou 2 vezes, ele já abraçou a causa, né? Essa é a história de querendo levar Jesus aí. E aí, entre parênteses, na minha tradução, diz assim, o nome daquele soldado ou daquele servo era Malco. Eu não me lembro alguém que comentou sobre isso. Alguém me fala aí onde está escrito que o nome do soldado era Malco aí, porque o pessoal fala que está escrito isso, está escrito aquilo. Irmãos, é só ler a Bíblia. E quando a gente lê, e pessoas que às vezes faz plano de leitura, né? Mas aquela leitura, é que eu comento, a Bíblia não é um jornal, a Bíblia existe o plano de leitura, mas depois você passa ali novamente procurando entender aquilo que você leu, aí vai surtir efeito. Caso contrário, esse tipo de conhecimento, de conhecer a Bíblia de capa a capa, irmãos, não leva a nada. Desculpa a expressão, não leva a nada. Se não tivermos o temor do Senhor, o entendimento daquilo que estamos fazendo, puxa, desculpa, é só mais uma coisa que vamos fazer e não vai servir para muita coisa. Então, é interessante a leitura, mas como eu sempre digo, bato sempre nessa tecla, é muito mais interessante o entendimento daquilo que você está fazendo, tá? Se não é algo meio que irracional, tá? Bom, vamos lá. E o nome do soldado era Malco. Bom, para quem nunca, né, ou para quem já comentou sobre isso, né, ou já questionou a respeito do nome do soldado, fica aí a deixa. E Jesus, porém, ordenou a Pedro. Olha só, Jesus. Olha o que Jesus falou para Pedro. Por isso que eu estou falando para você. Guarda a espada. Ou seja, esquece dessas coisas carnal, né? Guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Ou seja, quando ele está falando em cálice aqui, ele está falando a respeito de um sofrimento. Porque cálice se refere a isso também, a sofrimento, a um lugar penoso. Alguns têm a expressão até mesmo de um juízo, mas se refere ali diretamente a um sofrimento, tá bom? Ele diz assim, olha, assim o destacamento de soldados, né, com o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e amarraram. Olha só, e em algumas expressões ali nos outros evangelhos, ele diz assim, quem fere com espada será ferido. Ou seja, ele está falando a respeito de uma plantação no mundo físico. Você planta, é como que Paulo diz também, né? Que você plantar no mundo físico, você vai colher tal coisa. Se plantar no mundo espiritual, você vai colher tal coisa. Ou seja, mas não adianta, é como se ele estivesse dizendo para Pedro, não adianta você pegar algo do mundo físico para tentar combater no mundo espiritual. Não vai dar certo. Eu estava comentando a respeito do processo de libertação. Quando um anjo mau, quando um espírito maligno, por exemplo, ele entra na vida da pessoa.
Você não vai arrancar na força do braço, é no poder da palavra, né? Que você vai mandar aquele anjo mau embora para aquela pessoa, ela se liberta, não é isso? Então, justamente isso, ou seja, no mundo precisamos entrar no mundo espiritual, entrar na atmosfera espiritual, para que possamos ter essa sensibilidade, essa percepção. Porque, por exemplo, quando a pessoa ela chega diante do Senhor com o coração quebrantado, ela ora, ela busca, ela louva, por que ela consegue, ela fica sensível à presença de Deus? Porque ela entrou numa outra atmosfera. Ela entrou na atmosfera espiritual, onde ela vai ter um combate, né, ali, ela pegando ali diretamente com os anjos maus, e possivelmente ela vai prevalecer. Por que que normalmente, para a pessoa ela ter ali sensibilidade, aquela coisa toda, por que que normalmente existe aquela questão do jejum? Por quê? Porque ela se abstém, não é jejum para passar fome, tá? Para passar fome é jejum de fazer exame de sangue, exame disso, daquilo, tá? Então, quando se fala a respeito de jejum espiritual, é quando nós nos abstemos, né? Nós deixamos de lado o alimento físico para buscar realmente o alimento de Deus. Aquilo que Moisés fez na subida do monte para pegar as tábuas, né? Ali escritos, os escritos de Deus, a ordem de Deus para o povo. Então, nós entendemos que a luta espiritual se vence de uma forma espiritual. Só que aquilo que acontece no mundo espiritual interfere totalmente naquilo que acontece no mundo físico, naquilo que aconteceria no mundo físico. É por isso que nós sempre comentamos aqui. Nós entramos no mundo espiritual, tá? Para conseguir algo no mundo físico. Ou seja, tem um garoto lá que está pervertido, o sujeito está quebrando tudo, a pessoa está enxergando com os olhos físicos. O que ela faz no mundo espiritual? Ela ora, busca a Deus, ela repreende os anjos maus que possivelmente estejam atormentando a vida daquele garoto. Estou dando exemplo aqui, tá? Daquele garoto. E no mundo espiritual esses anjos vão ser amarrados, vão ser cancelados a força deles, vai ser mandado embora. E aí o físico vai ser liberto. Ou seja, então o que nós entendemos isso, querido? Então, para nós vencermos, nós saímos fortalecidos, por exemplo, para vencer o dia a dia no mundo lá fora, o que nós fazemos? Buscamos de Deus. Deus ele nos reveste com a capacidade, com o fortalecimento do céu, isso espiritual, para que possamos vencer no mundo físico lá fora, né? E também as batalhas espirituais do dia a dia. Então nós entendemos que, primeiro o Senhor criou, formou ali as coisas do mundo espiritual, para depois o mundo físico. Eva, por exemplo, ela desobedeceu o mundo espiritual, para depois fisicamente. Você percebe que, por exemplo, a primeira vez que ela comeu, embora a autoridade não tivesse diretamente sobre ela, mas primeiro ela desobedeceu no mundo espiritual. Eu vou comer. Depois somente que ela tomou. Então ela já desobedeceu dentro dela. Dentro dela. Você percebe, por exemplo, algumas expressões que Jesus ele deixa bem claro. Por exemplo, ele diz assim, olha, eu só vou entrar nessa questão do adultério, estou falando porque eu conheço a vida de alguém, mas só vou entrar nessa questão porque Jesus falou sobre isso, né? Eu estou querendo dar um exemplo para você. Mas ele disse assim, olha, no Antigo Testamento, no passado, alguns diziam assim, o sujeito que adulterar com a mulher, né, ele está em pecado, aquela coisa toda. O ato precisava ser consumado. Jesus falou assim, olha, mas eu lhes digo que aquele que desejar no coração isso, ele já pecou. Ou seja, já aconteceu no mundo espiritual. Ele só não consumou porque não teve oportunidade, mas já aconteceu no mundo espiritual. Ou seja, então já entrou no processo de morte espiritual. Então você percebe que primeiro, né, se morre espiritualmente, depois mundo físico, né? Você percebe que no julgamento até mesmo, depois que a pessoa ela morre ali, de uma forma, a Bíblia fala da segunda morte, né, que é a morte espiritual, que é a distância de Deus. Então essas coisas, elas estão ali inteiramente ligadas, elas estão totalmente ligadas. Então mundo físico, amado, e mundo espiritual são ali, querido, muito real. Isso é muito real. Então nós precisamos entender realmente que mundo físico e mundo espiritual é tão real, sabe? O espiritual é tão real quanto o físico, né? Mas muitas pessoas, às vezes, elas esquecem realmente disso. Olha só. A vitória, por exemplo, de Jacó. Ali é a questão dos anjos, né? Olha só. Eu vou ler para você o que está escrito em Gênesis capítulo 28, no verso de número 12. Diz assim. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lembra que nós já lemos várias vezes sobre isso? Depois que aconteceu isso, Jacó disse assim, puxa, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele sentiu algo de Deus ali.
E o rapaz foi transformado. A partir daquele momento, né, a vida dele foi outra, a partir desse encontro com o Senhor. Teve aquela luta com um anjo, tal, aquela coisa toda. Mas a partir desse momento, houve uma conversão em Jacó. Ele já não dizia mais, por exemplo, ao Senhor teu Deus. Mas ele começou a chamar Deus de meu Deus. Porque até então aqui ele chamava Deus de... Quando ele ia falar, por exemplo, estou falando para você de Deus. Ele dizia assim, ao seu Deus, tal coisa. Mas depois ele começou a usar a expressão, meu Deus. Olha na vida de Jacó para você ver. Ele muda expressões na vida dele, daquilo que ele dizia. Você percebe o tipo de comportamento que ele teve. Ou seja, aquilo que aconteceu dentro dele mudou a fala dele. Ele não usava mais a expressão seu Deus, mas ele usava a expressão meu Deus. Por quê? Porque ele trouxe Deus para dentro dele. São detalhes na Bíblia. Lembra que eu comentei? São detalhes na Bíblia que precisam assim ser observados, né? E precisam assim ser valorizados, tá bom? Eu vou ler para você aqui uma passagem, já volto lá para o canal, tá bom? Para saber se tem algum comentário, né? Para saber se tem algum acréscimo lá. Bom, está escrito assim, olha, eu vou ler para você, Mateus capítulo 16, verso 19, está escrito assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, então você percebe que, olha, primeiro a autoridade vem do mundo espiritual, guarda isso. Por quê? Porque quem dá essa autoridade, quando se fala em chave, se fala em autoridade. Não está falando de chave, literalmente chave, está falando de autoridade para fazer algo. Então, a autoridade, ela vem de quem? Primeiro vem do céu, dos céus. E através de uma ligação, de uma concordância que fazemos, né? Isso então, em nome de Jesus, porque quando se fala em concordância, não está falando em concordância na carne, está falando em concordância no espírito, tá bom? Não se imagina, por exemplo, que um cristão, né? É que nem, por exemplo, é como, por exemplo, deixa eu dar um toque aqui para você. Algumas pessoas comentam assim, mas está escrito, pessoas ainda usam a expressão está escrito, né? Mas está escrito que o que eu pedi em nome do Senhor vai acontecer. Irmãos, olha só. Deus não está falando para carnal e de uma forma material. Ele está falando para cristão. Não para alguém que tem uma mente deturpada, tá? Para trazer coisas para o seu próprio benefício e simplesmente isso. Como diz lá Tiago, pede não recebe porque pede mal, pede seus próprios deleites. Ele não está falando a respeito disso, né? Então, você percebe que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender exatamente aquilo que o mundo diz, né? Ou aquilo que acontece no mundo espiritual, porque às vezes a pessoa enxerga de outra forma, né? E ela às vezes faz questão, né, de ver e de entender de outra forma. Então, não dizer aquilo que Jesus não disse. Dizer sempre aquilo que Jesus disse. Entender aquilo que Jesus falou, da forma com que ele falou. Não trazendo ali, não usando coisas assim fora do contexto, mas entender realmente a passagem daquilo que estamos lendo, tá? Deixa eu ver aqui no meu canal. Glória a Deus, tal, transformação interna. Exatamente, Maria, transformação interna. Minha irmã Maria Lúcia também está aqui conosco, também a Joana está aqui conosco, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, um abraço para ti. A Patrícia chegou aqui também, está lá com a gente, né? Inclusive, nós somos espirituais, sim. E olha o que eu vou dizer para você. Foi bom esse comentário da Maria, deixa eu falar uma coisa para você. Em nós, olha aqui, por exemplo, você está olhando para mim, né? Então deixa eu explicar para você, o que você está vendo aqui? Você está vendo uma carcaça, né? Assim, um pouco maltratada pelo tempo e pelos anos de existência, né? 50 anos de existência de uma carcaça vai, né, se deteriorando, vai acontecendo com todo mundo assim, não se preocupa não, vai chegar até o dia. Então, olha só, mas você está vendo aqui um corpo físico simplesmente. Mas dentro desse corpo físico, tem mais coisas espirituais do que físicas para você ter ideia. Dentro desse corpo, por exemplo, tem uma alma, já está um a um ali, né? Um corpo físico e uma alma. Tem um espírito, que é o espírito do homem, já tem duas partes espirituais e uma física. Tem uma alma, tem um espírito, que é o espírito do homem em si, né? E tem o Espírito Santo, ou seja, então tem três partes espirituais e uma só física, material. Para você ter ideia, tem a alma do homem, tem o espírito do homem e tem o Espírito Santo. Ou seja, então a gente consegue entender que, assim como eu falei no começo, que primeiro Deus formou o homem
ali no mundo espiritual, Deus criou o macho e fêmea, né? Eu já falei sobre isso. Você já leu sobre isso na Bíblia? Não. Senão eu posso abrir para você. Então, primeiro Deus criou o homem, né? Macho e fêmea os criou, e depois somente ele foi pôr a mão, né, no pó da terra para criar então o homem, né, para formar o homem ali, a sua imagem, né, conforme a sua semelhança, tá bom, querido? Então, lembrando que primeiro nós somos formados, né, nós somos criados, somos formados ali em espírito, né? É dessa forma que nós somos criados, tá bom? Aqui, ó, eu vou ler para você, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Estou com a Bíblia online aqui na minha frente, tá? Para mim está mais fácil do que para você, talvez. Mas olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus criou, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão, ali, os pequenininhos, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aqui, na verdade, Deus já havia criado homem e mulher, porque espiritualmente falando, não há sexo masculino ou feminino. Existe a questão do sexo masculino e feminino por questão da procriação, né? Por essa questão de procriação, né, de reprodução, há essa questão aí de masculino e feminino. Porque Deus não precisa disso para criar alguma coisa. Ele simplesmente estala os dedos e as coisas aparecem. O homem precisa ali do órgão reprodutor, aquela coisa toda, para criar, para formar assim, seres, né? Mas Deus não. Então, aqui já Deus criou homem e mulher. Só que lá na frente ele vai pôr a mão no pó da terra, vai fazer o homem, depois vai tirar a costela do homem para formar a mulher. Então você percebe que primeiramente físico, ele estabeleceu o seu projeto para depois concluir. E ele é assim em todas as coisas, né? Então primeiro ele manda estabelecer o projeto. Ele mesmo fala. Eu estava conversando com alguém, por exemplo, por esses dias, e estava falando a respeito de Deus, Jesus mesmo nos ensinando a administrar, né? Deus fala muito disso. Mas Jesus ali, quando ele estava ali entre as pessoas, ele nos ensinando a administrar. Ele disse assim, quando vocês forem fazer... Ele usando a expressão torre como exemplo, né? Mas ali em todas as coisas, né? Ele estava ensinando a administração e ele usou essa expressão. Ele disse assim, olha, quando vocês forem construir uma torre, ele disse assim, primeiro vocês se assentam, vocês planejam quanto vão gastar e tudo mais. Para que depois vocês não comecem a construir, vocês parem pela metade, alguém passe e diga, olha, parou, começou e não terminou. Então, eu estou simplificando aqui e resumindo a passagem, tá? Só para você entender. Então, ou seja, ele ensinando nós a projetar, né? E quando se projeta algo, você projeta no mundo físico? Primeiro você projeta no mundo espiritual. Primeiro você projeta aqui na mente, né? Imaginação, né? Tua alma imagina alguma coisa, você projetou algo aqui no mundo espiritual, você passa para o papel, já está se tornando mais real, mais físico, depois ali para a estrutura. Não é isso que acontece? Exatamente dessa forma o Senhor nos ensina, né, na sua palavra a respeito de projeção, a respeito do mundo físico, a respeito do mundo espiritual. E é por isso que muitas pessoas, né, elas imaginam que a luta da nossa vida ela é física simplesmente, mas ela é, em primeiro lugar, espiritual. Então nós precisamos vencer as batalhas espirituais da nossa vida, né? Precisamos vencer a luta contra os anjos maus que muitas vezes levam pessoas ali à ruína, porque muitas vezes não incorporam diretamente, mas dão maus conselhos errados para a pessoa tomar decisão, né? E influência, né? O apóstolo Paulo chama de setas malignas, né? De setas, dardos inflamados do maligno, o apóstolo Paulo chama, né? Ou seja, aqueles conselhos, eles sopram no ouvido da pessoa, faz isso, faz aquilo, e a pessoa acaba fazendo, depois que ela percebe a loucura que ela fez. Mas foi influenciado, né? Alguma influência a pessoa tem para tomar alguma atitude. Ela não sai tomar atitude por si só, né? O ser humano ele tem consciência, mesmo não tendo Deus, mesmo não tendo entregue a vida para Jesus, ele age pela consciência, né? Quando ele não age pelo Espírito Santo, porque não entregou a vida para Jesus ainda, ele age pela consciência. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, a minha consciência está me acusando. Por quê? Porque ele, segundo a consciência dele, a imaginação dele, ele tomou atitude, né?
E aí ele está se sentindo cobrado por isso, a minha consciência está, sabe? Então, primeiro ali, ele traz ali as coisas ali diretamente para a consciência, né? A pessoa ela começa, a batalha é exatamente aqui. Eu tenho um livro até, bom, quando a gente tiver aqui as coisas prontas aqui em casa, eu vou querer minha estante assim, de livros bem atrás de mim, porque às vezes eu quero alguma coisa, é ruim procurar lá. Aí eu posso já pegar atrás de mim. Mas eu tenho um livro aqui da Joyce Meyer, se você não tem, ah, tenha, procure adquirir, se chama Campo de Batalha da Mente, é muito interessante, muito, muito bom mesmo. Eu acredito que eu devo ter ele em PDF, eu não sei se eu tenho, mas eu acredito que eu devo ter. Se eu tiver, eu vou mandar aqui para os meus irmãos, né, que estão participando aqui do nosso do grupo, né, do curso, eu vou mandar, se chama Campo de Batalha da Mente. Eu não sei se eu já mandei, porque eu já mandei vários materiais, eu não sei se eu não mandei. Mas se eu não mandei e tiver disponível para baixar, eu vou baixar e vou enviar para você. Se chama Campo de Batalha da Mente. Então a batalha primeiro ela começa aqui. Depois que parte para execução. Então primeiro começa no mundo espiritual, é transportado para cá, né? Eu comento sempre isso com meu filho, né? O Paulo Vitor, ele é baterista, né? Toca bateria, né? Eu sempre comento isso com ele. Porque a gente já toca mais tempo. E eu digo sempre isso para ele. Primeiro você traz o ritmo para cá, você traz para a tua mente, né? Você traz a música para cá. Depois que você trouxe ela para cá, para a tua mente, aí você transporta ela para o instrumento. Aí você vai estar sabendo exatamente o que você vai estar fazendo. Por quê? Porque ela já está guardada aqui. Você já sabe exatamente o que você vai estar seguro daquilo que você está fazendo, né? Não fazer as coisas assim sem saber realmente o que vai acontecer. Mas até aqui tudo bem? Então, existe mesmo o mundo espiritual? Sim, existe. Nós comentamos exatamente sobre isso. E as lutas do mundo espiritual, elas com certeza são ferrenhas, são muito grandes, né? O que vem a ser uma batalha espiritual? Nós já comentamos a respeito de os anjos maus lutando contra os homens. Tá? Isso é uma batalha espiritual. Os anjos maus lutando contra os homens, tentando perverter e derrotar os homens aqui nas questões dessa vida. Porque se eles forem derrotados nas questões dessa vida aqui, ou seja, essa vida física, eles vão entender que, por exemplo, eles estão sendo derrotados nessa vida física. Porque, por exemplo, eu sempre digo, quando alguém desanima, sabe, de ir na igreja, irmãos, eu não sei se você está indo na igreja, se você não está, eu não vou procurar nem saber. Quando alguém desanima, irmãos, de ir na igreja, ele imagina que isso é físico, ele imagina. Quando a pessoa ela desanima, fica desanimada de ler a Bíblia, ele acha que isso aqui é físico, ele acha, né? Jesus falou que a palavra é espírito e vida, mas ele acha que é físico. Quando a pessoa ela desanima de orar, ele acha que é só dobrar o joelho e liberar um monte de palavras do mundo físico. A pessoa acha que é só isso, né? Quando a pessoa ela acha que aquelas dificuldades que aparecem, seja ali entre irmãos, seja tal, eu não busco mais, não quero mais saber de Deus. Ele acha que isso é físico. Ele nunca se converteu, ele nunca entendeu realmente o que é reino de Deus. Aquilo que nós comentamos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, dominadores, autoridades das trevas que agem no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Eles vêm constantemente batendo ali de frente conosco, espíritos, anjos maus, agindo exatamente nesse lado. Lembra que eu comentei sobre a história de Daniel? E não é o fato de nós sermos cristãos que nós estamos ausentes disso, de forma nenhuma. Estamos isentados disso, né? Estamos isentos disso, de forma nenhuma. Mas Daniel aconteceu exatamente isso. Ele orou, mas a oração dele ficou bloqueada. Ou seja, Deus não me responde. Negativo. Nós precisamos ter sensibilidade, percepção, entender realmente o que está acontecendo aí, né? E se Deus não dá as costas para ninguém, como é que sim Deus não responde? Então, precisa ter uma sensibilidade ali um pouco maior pelo fato de nós estarmos ali lidando com coisas espirituais, não simplesmente com coisas físicas, tá bom? Então, a batalha espiritual, ela existe, ela acontece, né? E como identificar ali uma batalha espiritual? Exatamente o que eu comentei, nós precisamos, lá os discípulos, eles não entenderam exatamente aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Pedro já partiu para o mundo físico e já queria sair no braço com todos eles, né? Então, como nós podemos nos preparar para esse enfrentamento? Os anjos maus ali combatendo contra nós. Bom, eu já comentei, nós temos todo o suporte do céu para vencer. Os anjos maus têm sua organização, são extremamente organizados. São extremamente organizados. São extremamente disciplinados para aquilo que vão fazer. Eles não têm pressa, eles aguardam o momento certo para agir na vida da pessoa. Então,
Ou seja, então se nós não temos disciplina, se nós não temos cuidado com isso, nós somos alvo fácil. Nós somos presa fácil. Nós não estamos ali como predador, nós estamos como presa. Então é muito bom a gente tomar cuidado com relação a isso, tá bom? E aquilo que eu comentei, ou seja, se nesse tempo, por exemplo, de chamada pandemia, que já quase que nem existe mais isso, né? Eu creio que a partir da metade desse mês, eu creio que as coisas vão ser praticamente liberadas aí, né? Sobre lotação. Eu estou falando da nossa cidade de Sorocaba, tá? Aí de lotação, né? Porque a nossa cidade aqui caiu o índice lá embaixo, né? De pessoas internadas, de Covid, aquela coisa toda. O número caiu, despencou mesmo, graças a Deus por isso. Então, mas mesmo assim você vai perceber que muitas pessoas não vão vir para a igreja. Presta atenção. Por quê? Porque elas já foram vencidas na casa delas. Eu disse isso aqui no culto de libertação, que existem pessoas que elas ficam aprisionadas dentro das suas próprias casas por anjos maus. Dentro das suas próprias casas. Ou seja, elas são convencidas de que adorar a Deus, adora em qualquer lugar. Presta atenção, Deus não falou isso. Sei que está falando, tá? Ah não, pastor, mas adora a Deus em espírito e em verdade. Negativo. Não pega com o texto isolado, não, daquilo que Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Eu estou falando do que está escrito em João capítulo 4. Eu sei o que está escrito lá, tá? Então, adora a Deus, adora em qualquer lugar, sim, mas ele estabeleceu um lugar para isso. Então me fala, por que Jesus ia na sinagoga? Fazer o quê? Por que Jesus ia no templo? Ele pregava lá fora e lá dentro. Ele alcançava pessoas lá e aqui. Então, pastor, você faz em qualquer lugar, tá? Então, por que ele pede para a gente ter comunhão uns com os outros? Para que o sangue de Jesus os purifique de todo pecado, né? Então a pessoa ela quer aliviar a cruz, ela quer aliviar o fardo, quer cortar a cruz para poder caminhar. Então, querido, chegar lá na frente, pode ser que a decepção aconteça. Então, melhor obedecer a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela recua daquilo que está escrito na palavra de Deus, mesmo sabendo o que está escrito, o que acontece, querido? Ela está sendo vencida ali dentro da sua própria casa. Então ela não consegue, para você ter ideia, ela precisa de libertação. Ela não consegue sair de dentro do seu próprio lar para buscar um momento de comunhão com Deus. Porque Satanás sabe muito bem que quando ela chega na igreja, ela vai ter toda a liberdade, sem distração nenhuma, para adorar. Ele sabe muito bem que quando a pessoa ela chega na igreja, alguém vai orar ou pelo menos interceder pela vida dela. Alguém vai liberar uma palavra de restauração, uma palavra de bênção sobre a vida da pessoa, uma palavra de libertação. E se ela vir pedir oração, ela vai receber oração, um fortalecimento para suas vidas, mas muitas vezes ela não consegue nem chegar na igreja. Você percebe, querido? Você percebe? Então, amado, guarde uma coisa no teu coração. Luta espiritual, ela existe, tá? Mas muitas pessoas, infelizmente, elas estão enxergando somente o lado físico. Elas estão preocupadas muitas vezes com Covid, né? Mas foram derrotadas no mundo espiritual. Então é um cuidado muito grande. Claro que nós precisamos ser prudentes, claro que sim. Nós não estamos falando a respeito disso. Agora, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu vou falar um pouquinho de cristianismo. Já está dando meus minutinhos aqui. Deixa eu falar uma coisa. Vamos falar de cristianismo. Vamos lá. Deixa eu fechar minha apostila aqui. Vamos falar sobre cristianismo, tá? O que você imagina? Você que é cristão. Eu estou falando isso aqui, tá? Porque eu estou falando com obreiros, tá? Eu estou falando com pessoas, eu estou falando até com pastores, talvez, né? Que não se manifestaram aqui, mas talvez eu esteja falando até com pastores, né? Com pessoas ali preparadas para o ministério. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas pessoas estão preocupadas com Covid ali, com medo de morrer. Deixa eu falar uma coisa para você. A preocupação é o Covid mesmo ou o medo de morrer? Porque assim, quando eu entendo que quando bate o medo de morrer é porque a gente tem insegurança realmente para que canto que a gente vai. Então, cuidado. Outra coisa, o cristão com medo de morrer, deixa eu falar uma coisa para ti. Olha só, amado, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Os cristãos da igreja primitiva, não precisa nem levar muito isso. No ano de 1800 até para cá, sabe, nós entendemos a respeito disso. De 1800 para baixo ali, a gente entendia exatamente o que acontecia. Sabe, pessoas, elas iam praticamente, embora muitos missionários façam isso hoje, mas elas iam praticamente, faziam o que tinha que fazer, querido, mesmo sabendo que a morte estava batendo ali na sua porta, né? Se você olhar, por exemplo, para a vida dos apóstolos, eles sabiam que eles iam morrer por causa do evangelho. Mas a questão não era simplesmente eles não tinham medo de realmente que alguém tirasse a vida deles de forma nenhuma. Você vê, por exemplo, os discípulos,
quando eles não tinham o Espírito Santo, depois quando eles foram revestidos do Espírito Santo, foram chamados de apóstolos, porque apóstolos, discípulos são aprendizes e apóstolos são enviados. Então, você vê que a transformação deles foi tanta que, quando Jesus falou, vocês serão testemunhas ali, Jerusalém, Judéia, Samaria, que eu fiz a terra, a expressão testemunha estava falando a respeito de morte. Não alguém dá um testemunho, eu quero testemunhar, aconteceu isso na minha vida. Negativo. A expressão testemunha estava se referindo à morte. E eles ali, sabe, dispostos até mesmo morrer pela causa do Evangelho. E eles não se importavam com isso. Pastores, há não muito tempo atrás, eu falo isso porque eu sempre leio livros de irmãos que foram antes de nós, que eles amavam tanto o Evangelho. Se você ler o livro Heróis da Fé, você vai ter ideia do que eu estou falando também. Heróis da Fé também fala alguma coisa a respeito disso. Mas pessoas que, assim, o sujeito ele dizia que o dia que ele morresse, ele queria ser sepultado do lado do altar, sabe? Ou pelo menos no quintal, no terreno da igreja. Você sabe por quê? Você sabe por que isso? Porque para ele era indiferente, ele morrer, ele viver. Porque se ele morresse, ele sabia que ele estava com Cristo, como diz Paulo, mas ele sabia também que se ele viver, era ganho, era lucro, porque almas estariam sendo ganhas para o reino de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja que nós vimos. Pessoas não amando aquilo que eles tinham. O primeiro livro que deu uma sacudida, eu acredito, na minha vida com relação à conversão, foi o livro que eu li. O tema do livro é Não Amaram Suas Almas. Não amaram suas almas, não amaram suas vidas. Eu tenho ele aqui. Sabe? Um livro que eu paguei R$13, se eu não me engano, na loja Maranata, aqui no centro de Sorocaba. Irmãos, mas me deu uma sacudida de um jeito, de uma forma, em que as pessoas realmente, elas faziam o que faziam para Deus, mesmo sabendo que existiam pessoas perseguindo suas vidas. Isso é amar Jesus. Isso é amar Jesus. Isso é amar o Evangelho. Isso aí, é sacudir os ombros para a situação e dizer, o meu negócio é com Cristo Jesus. Eu tenho certeza absoluta que quando essa ideologia de gênero, essa maldição, quando chegar aqui para o Brasil, isso aí foi implantado realmente, isso aí começa a bater de frente, sabe? Porque o dia desse eu vou estar pregando sobre esse assunto, vou estar ministrando. Vou terminar o assunto, o tema filho pródigo que eu comecei, para depois entrar nessa outra questão de ideologia de gênero. Tenho certeza que quando começar tudo isso aí, um monte de gente vai passar zíper na boca e vai concordar com aquilo que está no mundo lá fora. Pastor, cada um sabe de si. Que história é essa? Cada um sabe de si? O que está escrito? O que está escrito lá em Efésios? Né? Deus não precisa de cristão 007. Não precisa dessas coisas, não. Deus não precisa dessas coisas, não. O que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11? Eu vou ler para ti. O que está escrito lá? Olha só, não participem das obras infrutíferas das trevas, ideologia de gênero. Antes, exponham à luz, ou antes condenai-as. Ou seja, condene isso aí. O que presta você exalta, o que não presta você condena. Tá vendo? Deus não precisa de 007, ele precisa de pessoas que falem a verdade. É só disso que ele precisa. Falem o que está escrito na palavra. Então, querido, tem pessoas ali que se acostumaram a viver num mundo em que vive e acha que tudo é físico, tudo é material, mas de forma nenhuma. Nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os anjos maus, contra os anjos caídos, aqueles que batalham e pelejam contra nós. Porém, nós temos armamento do céu, nós temos a espada do Espírito, não um livro de capa preta simplesmente, mas a espada do Espírito, tá? Nós temos anjos do céu guardando as nossas vidas, tá? Nós temos autoridade do céu através do Espírito Santo de Deus. Então, querido, nós temos todo o ferramental para vencer. Nós só precisamos acreditar realmente naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Anjos bons e anjos maus. A batalha é constante no mundo espiritual por nossa causa. A disputa somos nós, porque um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus e passamos a nos tornar imagem de Deus. Não imagem de Deus física, esquece isso, tá? Mas imagem de Deus espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Qualquer dia eu falo um pouco mais sobre isso com você. Tá legal? Deixa eu passar aqui, para antes de encerrar, deixa eu passar aqui no canal para ver, parece que tinha um comentário aqui, né? A Joana comentou aqui, tá, fui em uma visita, a minha mãe assim, você está meditando muito, triste. Sim, tá. Maria, como existe luta espiritual, sim, luta espiritual. Voltei pela misericórdia de Deus, como para os pés de Jesus. Estou bem, graças a Deus, glória a Deus. Exatamente.
E para encerrar, né, deixa eu comentar com você, por exemplo, as pessoas elas olham, por exemplo, aquilo que acontece no mundo físico, né? Jesus, por exemplo, para você ter ideia, no mundo físico, aparentemente Jesus ele foi derrotado. Aparentemente Jesus foi derrotado no mundo físico, não foi? Tanto que muitos falaram que o corpo de Jesus foi roubado. Quem que disse que o corpo de Jesus foi roubado? Né? Autoridades judaicas, e isso foi introduzido através de Roma. Por que que, por exemplo, não vou levantar essa questão nessa polêmica, porque é uma polêmica, né? A intenção não é essa, principalmente pelo horário. Não que eu não gosto de uma polêmica, mas assim, principalmente pelo horário que nós estamos, mas olha só, por exemplo, por que que, por exemplo, algumas crenças, elas utilizam, hoje, por exemplo, nós fomos numa clínica, fui levar meu filho, ele falou assim para mim, ele fez uma observação, pai, aqui nessa clínica, aqui tem uma cruz e tem Jesus pendurado lá, um suposto Jesus pendurado lá. Eu falei, filho, porque eles creem em Jesus dessa forma, né? Exatamente, os romanos, eles plantam isso, mesmo dizendo que ressuscitou, mas eles plantam isso através desse símbolo, eles mostram Jesus pendurado numa cruz, né? Para eles se encerrou nisso. Para nós, quando mostramos a cruz vazia, é o símbolo da ressurreição de Cristo, né? Então, Jesus, o que ele fez? Isso no mundo espiritual. Para muitos, Jesus foi pendurado numa cruz e pronto. Mas até o centurião romano disse verdadeiramente esse era o Filho de Deus, mas para ele até mesmo acabou nisso. Mesmo reconhecendo que o Filho de Deus morreu na cruz. Mas ele não olhou lá da ressurreição. Mas olha só, então Jesus, depois que aconteceu isso, que ele fez? Desceu para pregar para as almas que estavam em prisão, porque ele venceu. Ele despojou ali os inimigos, ou seja, o que se fazia no mundo espiritual? Vou encerrar com essa fala. O que fazia no mundo espiritual? No mundo físico, aliás, quando vencia? Bom, isso aconteceu com o rei Jeoaquim e aconteceu com tantos outros reis. Aconteceu isso, né? É assim, as cidades mais fortificadas lá, Império da Babilônia e aqueles outros lá, fortificados, eles iam, sitiava os inimigos, né? Cortava água e deixava sem recursos para enfraquecendo, né, os inimigos, né? Eles faziam isso. E até quando os inimigos estavam fracos, eles tomavam os inimigos, eles invadiam as cidades até então. Eles matavam ali os principais, né, aqueles que eram ali cabeça da guerra, para não influenciar outros a lutar também e eles estarem sem direção. Mas, na grande parte das vezes, os principais que eram ali representantes de guerra, generais e até mesmo reis, o que eles faziam muitas vezes? Eles amarravam ali pelo pescoço, né, e pelos pés, ia cavalgando com eles. Depois de terem vencido ele, às vezes furavam os olhos, né, para eles não terem como lutar. Com o rei Jeoaquim aconteceu isso e com outros reis também. Depois eles saíam passando para a cidade toda, né, cavalgando pelas praças principais das cidades, mostrando o que eles fizeram. Se usava essa expressão como despojou o inimigo, né? Ou seja, expôs ele de uma forma, né, ali na fraqueza dele. E quando os reis, por exemplo, os generais, eles venciam a guerra, o que eles diziam? Está consumado. Essa era a expressão que se utilizava. Quando Jesus ele usou essa seguinte expressão na cruz, está consumado, ele disse exatamente isso. Eu venci. E aí ele expôs os inimigos. Por que ele expôs? Porque quando ele disse, me dá todo o poder dos céus e na terra, ele estava ali, autoridade sobre o inimigo, e ele deu para cada um de nós. E é por isso que ele expôs e de uma forma escancarada, né? E rapaz, isso aí dá uma pregação, dá mais um tempo aí para a gente estar conversando, e eu não quero estender muito, tá? Eu sei que muitas pessoas vão levantar amanhã de madrugada, inclusive eu. Então não quero estender muito por esse motivo. Mas rapaz, e daí você ser degolado. Eles não degolavam diretamente, Maria. Alguns que eles matavam, sim. Mas por que eles amarravam-se pelo pescoço e saíam assim, andando? Alguns eles se arrastando, né? Isso é para a morte mesmo. Saía ali ficando partes do corpo pelo caminho. Subia escadaria, descia escadaria. Isso, alguns mártires passaram por isso. Mas assim, eles amarravam literalmente assim. Amarravam assim, por exemplo, o corpo, o pescoço, as mãos, né? E às vezes furavam os olhos, às vezes não, mas deixava a pessoa impossibilitada e fraca, né? Sem possibilidade nenhuma de lutar. E em números menores, claro que eles não iam lutar, senão eles iam morrer. Mas isso eles faziam passando com as pessoas pelos lugares principais da cidade, né? Mostrando como quem diz, olha só, está consumado, nós vencemos, olha o que nós fizemos com o rei de vocês. Aí eles ficavam sem direção, porque o rei
Era quem guiava, direcionava o povo ali, rei, profeta, enfim, assim também Jesus fez, né? E deixa eu ver se tem mais algum comentário. Acredito que é só isso, né? Creio que é só isso. Tá bom, querido? Então, a nossa matéria de angiologia, ela fica por aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como um troféu. Sim, exatamente, como um troféu. Exatamente dessa forma. Mostrando, né, que eles venceram. É como se fosse um troféu. É bem colocado. E a palavra na quinta-feira tem aí a campanha Em Busca do Meu Milagre. Tá bom? O evangelista Felipe está aí engajado nesse trabalho forte, tão firme. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Então eu te convido. Você que precisa de cura, libertação, uma porta aberta, que está buscando restauração para a tua família, conversão. Querido, venha, eu tenho certeza que você que está buscando o teu milagre, a resposta de Deus para a tua vida, quinta-feira, 7h30 da noite, perdão, quinta-feira, 7h30 da noite, Igreja Batista Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Essa rua é uma travessa da Rua Belo Horizonte, Rua da Iraci Presentes, muito facinho de achar, tá legal? Fico por aqui, obrigado a todos, graça e paz, um abraço, até a próxima, se Deus assim permitir. Fica com Deus, até lá.